Eu vou apresentar para vocês o Dr. Fábio Aurélio, que está vindo ali. Enquanto vocês estão se organizando, se dividindo. Doutor Fábio, o senhor é um doutor que aplica injeção? Agora, nesse momento? Hoje não? Tá bom. Você vai bater? Não também? Então, eles não precisam ficar tão longe. Pode ficar perto? Pode ficar perto? Que eu estou vendo que alguns ficam mais no fundo, mas tudo bem. Eu vou... Todos ok aqui? Todos aqui que ficaram, tá tudo certinho? Você tem quantos anos? Esse aqui vai para a oficina lá atrás, né? Eu vou direcionar todos aqui. Só quero ter certeza que os casados estão ficando dentro da igreja. Ok. Doutor Fábio, pode vir. Doutor Fábio Aurélio. Eu coloco. Não, eu vou resolver. Qual é? Mente e cérebro. Ok, vou para lá agora. Tá, eu já vou ver aqui. Eu levo ali. Eu vou apresentar para vocês o Dr. Fábio. O Dr. Fábio Aurélio é um psiquiatra. Eu já tinha ouvido você falar há muitos anos, tipo mais de 10 anos. E não vou falar a nossa idade, não, né? Mas faz muito tempo que eu ouvi algumas pessoas que eu encaminhei para o senhor. Foi muito bom o trabalho. E eu também já tinha assistido as suas palestras. E eu tinha orado muito pedindo a Deus que nos desse uma direção aqui para as nossas famílias. E Deus mostrou você. Então, que Deus te use, que Deus te abençoe. Ele é um psiquiatra, que eu sei que ele estudou muito fora do país, eu não sei muito a história dele. Se ele quiser contar, ele fique à vontade, tá? Fique bem tranquilo. Então, agora vocês estão com ele, se sintam no divã de Deus, no consultório ou na igreja, aonde vocês quiserem sentir, que seja com a mente aberta para que possa ser trabalhado. Bom, primeiro, bom sábado a todos, né? É muito bom sempre no sábado poder estar na igreja e falando sobre coisas que podem nos ajudar espiritualmente. Eu sou adventista do sétimo dia desde 11 anos de idade. Me batizei em São Luís, Maranhão, onde eu morava. Fui diretor de jovens, professor de juvenis e adolescentes. Fiz muita festa da amizade, organizei muita gincana nos acampamentos de carnaval. Então, a minha história começa primeiro na igreja, depois fui fazer medicina e decidi fazer psiquiatria. Fiz residência no hospital de base, depois fui para Portugal terminar a minha residência e voltei. Fiz medicina do sono na França, fiz medicina da dor no HC em São Paulo, e esse ano terminei psiquiatria geriátrica também na França, mais eles chamam de DIU, Diploma Interuniversitaire, que é uma pós-graduação em uma área. E trabalho com interconsulta no Hospital Santa Helena, às vezes no Pronto Norte, no Hospital Brasília, que é o que a gente chama de psiquiatria de ligação, o psiquiatra que responde parecer para as outras especialidades médicas que têm alguma situação psiquiátrica. E também trabalho com, atualmente, dor crônica, por conta da formação em dor, e medicina do sono, principalmente insônia, por conta da formação de medicina do sono. E fui convidado para participar desse encontro com vocês, agradeço o convite, para mim é sempre uma honra poder servir, poder ser útil à causa de Deus, e eu acho que essa é a nossa maior missão. As outras todas são secundárias e acessórias. Então, ser médico é secundário, ser psiquiatra é secundário a ser cristão, e é por isso que eu estou aqui no sábado com vocês. E o que nós vamos falar hoje é de algo que eu acho que interessa a todos nós, né? Todo mundo tem um cérebro e todo mundo tem uma mente. Todo mundo que está aqui, com certeza, está aqui porque tem os dois. Não existe como dissociar essas duas facetas do ser humano sem que isso traga algum problema. E uma das coisas mais importantes da nossa vida, nas relações humanas e na própria relação consigo mesmo, é essa relação de corpo e mente. Por exemplo, uma moça que tem anorexia, que tem bulimia, ela se enxerga gorda,
mesmo que não seja. Ou seja, ela tem uma percepção do corpo completamente alterada. Existe uma gravidez que é uma gravidez psicológica, chamada pseudociese. Uma mulher pode ter todos os sintomas de gravidez e não estar grávida, porque isso pode ser simplesmente um produto da sua mente. Existem quadros de amnésia dissociativa, em que a pessoa simplesmente não lembra de nada e aquilo não foi a mesma lesão que um Alzheimer, por exemplo, que é uma lesão neurológica, em que há perda de neurônios. Você pode ter uma paralisia dissociativa, em que você não consegue andar, é diferente de uma paralisia comum, como a gente está acostumado a ver. O paciente pode ter uma convulsão epilética por uma lesão neuronal e pode ter uma convulsão não epilética, oriunda de uma alteração emocional. Então, a relação do corpo com a mente, ela é muito forte. E o cérebro e mente, eles têm uma relação ainda muito mais intrincada. E hoje eu vou discutir com vocês, dentro do nosso contexto religioso e de relacionamento, porque pediram para falar para os casais, qual que é a relação que tem de mente e cérebro com casamento? O que o casamento tem a ver com o cérebro da gente? O que o casamento tem a ver com a nossa mente? Então, a primeira teoria do cérebro trino, nós temos um conceito triuno, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós já temos uma ideia do que é um 3 em 1. Então, o nosso Deus são três e são apenas um, é uma unidade. Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina, unidade em Cristo. Né? Como que nós, com todas as nossas diferenças, podemos fazer mais do que uma união, uma unidade. Né? Unidade é diferente de união. Tudo que é unidade está unido, mas nem tudo que está unido é uma unidade. E o casamento, a tentativa não é que seja apenas uma união, mas que seja uma unidade. Certo? Então, a gente já começa para que vocês entendam que existe uma diferença de união e unidade. Como o nosso Deus é triuno, são 3 mais um só. Cada um com características diferentes, mas eles conseguem ser um só ser. E a primeira vez que se falou da teoria do cérebro trino foi em 1970, com Paul MacLean, que era um neurocientista. Ele trouxe essa teoria num livro chamado The Triune Brain in Evolution, Role of Paleocerebral Functions. E ele argumentava que nós, seres humanos e os primatas, teríamos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais, que funcionariam de forma interdependente e, ao mesmo tempo, conectadas. Seriam 3 setores, como numa empresa, você tem o setor financeiro, você tem o setor administrativo e tem o setor de marketing. Mas todos trabalham na mesma empresa e todos eles buscam um resultado em comum. Então, o cérebro teria a mesma coisa. Cada uma representaria uma fase de evolução filogenética, ou seja, dos animais mais inferiores para animais superiores. Dessa forma, nós teríamos um cérebro reptiliano, que é esse em marrom, a parte inferior, o sistema límbico, que seria o segundo, e o neocórtex. Não é à toa que essa disposição, a forma de se organizar é de baixo para cima. O cérebro realmente inferior fica aqui, o cérebro intermediário e o cérebro superior. Então, nós teríamos um cérebro inferior, um secundário e um terciário, que é o cérebro superior. De que maneira? Essa região que nós vemos aqui, ela compreende o tronco cerebral, ou cérebro basal, que ele chamou de R-complex, e é formada pela medula e pelas porções basais do prosencéfalo. Essas palavras são complicadas, mas só para dizer para vocês que tem uma parte inferior, que fica na base do crânio. Nesse primeiro nível de organização cerebral, é capaz apenas de promover reflexos. Por exemplo, se você mexe na medula de uma pessoa, ela é capaz de dar... Vocês já viram o reflexo do joelho? Que o médico coloca, bate e a perna simplesmente se movimenta? Aquilo ali é o que a gente chama de circuito reflexo. Não vai para o cérebro. O neurônio vem do joelho,
vai para a medula espinhal, pelo corno posterior, a região sensitiva, passa para o corno anterior, que é a região motora, e faz com que esse músculo se contraia. É uma resposta reflexa. Ou seja, não existe pensamento para que aquilo seja executado. Né? A gente fala usualmente, nossa, fulano pegou aquela bola de reflexo. Ele não pensou, aquilo ali foi simplesmente um ato não pensado, circuito reflexo. Ou seja, ocorre também em répteis, por isso ele usou o termo reptiliano, conhecido como cérebro instintivo. É o cérebro dos animais. Então, nós temos um cérebro, uma parte dele, que responde como se fosse um animal. Tá certo? Então, todo mundo aqui tem uma parte animal, bicho. Certo? Uma parte reptiliana. Que existe para quê? A garantia da sobrevivência, além de algumas outras funções, como fome, sede, sono, entre outras. Então, se vocês perceberem aquelas histórias, não, a mãe olhou o filho estando numa situação de perigo, foi lá e conseguiu tirar o menino debaixo do carro. Ela não pensou, aquilo ali foi instintivo. É como uma mãe na natureza, um animal, né, que está no período de maternagem, reage. Né? Na minha terra, o pessoal fala uma coisa que, quando alguém é muito bravo, olha, fulano está igual uma cachorra parida, não é no cio, é no parida, brava, porque ela defende, também no cio, pode ser, não tem problema, mas uma cachorra parida, ou seja, uma cachorra que, para defender os seus filhotes, arrisca a própria vida. E ela não tem noção, como uma mãe, que, é meu primeiro filho. Não, é um animal, mas que procura defender a sua cria, porque aquilo é garantia de sobrevivência, tá certo? E aí, o ser humano, sendo um mamífero, não evoluiu dos répteis, por isso essa questão de reptiliano é questionada, esse termo é questionado. Aí nós temos depois o cérebro límbico, ou emocional. Não precisa pensar muito para saber que aí estão localizadas as nossas emoções. Então tem um cérebro, que é o paleomammalian, que é o cérebro dos mamíferos inferiores. É o segundo nível funcional do sistema nervoso, além dos componentes do cérebro reptiliano, conta com os núcleos da base do telencéfalo, responsáveis pela motricidade grosseira, ou seja, pelos movimentos mais grosseiros dos músculos, que não são os mais finos, são os grosseiros, pelo diencéfalo, onde tem o tálamo, hipotálamo e epitálamo, giro do cíngulo, hipocampo, que é responsável pela memória, e para hipocampo. São integrantes do sistema límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, daí o nome de cérebro emocional. Então, quando você sente raiva, onde é que você sente raiva? Sistema límbico. Quando você fica alegre, quando você fica com medo, todas as emoções estão centradas ali. Então, qual é o cérebro que a gente precisa trabalhar quando não é inteligente emocionalmente? O sistema límbico. Porque ele não pode ficar agindo de uma forma descoordenada. E aí vem o terceiro, que está acima desses outros dois, que é o mais elaborado, mais sofisticado, mais refinado, que é o neocórtex, ou cérebro racional. Então, se no outro mora a emoção, nesse aqui mora a razão. Tá? Então, esse aqui é o responsável pela razão, e é subdividido em lobos, que vocês podem encontrar na cabeça de vocês só tocando por fora. Vocês vão conseguir identificar as regiões, que são frontal, parietal, temporal. Sabe por que o nome chama temporal? Porque fica nas têmporas. Mas por que chama têmporas? Porque é onde aparece o primeiro sinal dos tempos. Os cabelos brancos começam aqui. Tá certo? Então é fácil de encontrar o osso temporal para quem já tem cabelo branco. Quem não tem, fica mais difícil. Occipital, no occipúcio, que é a região posterior, e uma região límbica, tá certo? O lobo frontal, que fica na testa, ele é super importante. Vocês lembram daquele filme Estranho no Ninho, do Jack Nicholson? Antigo. Então, por que eu falei nele? Porque o único prêmio Nobel de Portugal foi do Egas Muniz. A Faculdade de Medicina de Lisboa recebe o nome dele, Faculdade de Medicina de Egas Muniz, porque ele foi o único
português a conseguir o Prêmio Nobel de Medicina, fazendo a lobotomia, ou seja, cortando o lobo frontal, né? Que é do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e também relacionado com a emoção. Indivíduos que tinham um comportamento agressivo e que eram muito perigosos acabavam sendo operados e essa região do cérebro era cortada. A lobotomia era aqui. Mas vocês percebem que tem o quê? O pensamento e o planejamento. São atividades elaboradas e sofisticadas que acontecem na região frontal. Por isso que tem uma discussão muito grande sobre a questão da redução da maioridade penal. Por quê? Porque o lobo frontal dos adolescentes ainda não está pronto. Então, é você penalizar uma pessoa que está com o cérebro incompleto como uma pessoa que tem que ter o cérebro completo. Mas isso é uma outra discussão. Lobo parietal. Sensação de dor, tato, gustação, temperatura, pressão, estimulando certas regiões desses lobos. Pacientes conscientes, você opera um paciente, abre o crânio e você toca com o olho aberto, produzem sensações gustativas. Mesmo que não tenha nada, o paciente sente gosto quando esse lobo é tocado durante uma cirurgia. Também está relacionado com a lógica matemática. Então, talvez o grande problema nosso, como brasileiro, seja desenvolver melhor o lobo parietal, porque o brasileiro não gosta muito de matemática, né? Então, provavelmente, tudo que for relacionado a esse tipo de situação é ligado ao lobo parietal. Então, é mais sofisticado. Fazer um cálculo matemático é algo extremamente sofisticado e muito elaborado. Exige um pensamento superior. Por isso que os macacos não conseguem se comparar ao ser humano, porque eles não conseguem fazer os mesmos cálculos matemáticos que nós. O lobo temporal, que é aquele dos cabelos brancos, relacionado com a audição, principalmente com essa função, com reconhecimento de tons específicos. Então, todo mundo que estava cantando aqui, com certeza tem um desenvolvimento muito bom do lobo temporal. Você faz música, você aguça o seu lobo temporal. Se você tiver uma lesão no lobo temporal, você vai ter dificuldade de trabalhar com sons. E pode provocar uma surdez, mesmo que o ouvido esteja completamente normal, né? Tem umas crianças que têm uma doença chamada PAC, que é a alteração do processamento auditivo central, porque não é auditivo periférico. O ouvido da criança é absolutamente normal, mas ela tem dificuldade de aprendizado porque ela não faz o quê? Ela não consegue fazer com que o cérebro escute. O ouvido escuta, mas o cérebro não. Ela não processa informação e tem dificuldade de aprendizado. Só para vocês verem que é algo extremamente sofisticado. Também tem um papel no processamento da memória e emoção, tá? A relação de memória ligada a um estado emocional. Então, se você escuta uma música e aquela música faz você chorar ou ficar alegre porque lembra de uma situação carregada de emoção, da memória emocional, no lobo temporal, principalmente na região chamada hipocampo. E o occipital, basicamente pela visão. Então, qualquer pancada que você pegar, existe uma demência que ela começa na região occipital. E a primeira característica dessa demência é que o idoso começa a perder a capacidade visual, porque é uma degeneração de neurônios da região occipital. E o lobo límbico, emocional, comportamento emocional e sexual, com processamento da memória. Vejam que existe uma região intermediária, que a gente mostrou que é o emocional, existe uma região primária, reptiliana, também ligada ao comportamento sexual, que é de reprodução, de perpetuação da espécie. Mas aqui, nesse lobo límbico, a emoção e a sexualidade estão no mesmo lugar, ou seja, num nível de sofisticação mais elevado. Existe um comportamento sexual primitivo e um comportamento sexual elaborado, certo? E o cérebro racional é o que diferencia o homem dos demais animais, e segundo o ex-pesquisador, na época, MacLean, apenas pela presença desse neo é novo, neopentecostal, neocórtex, é tudo, neo é novo, neonatal,
que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e capacidade de gerar invenções, como Leonardo da Vinci e várias outras pessoas que foram inventores extremamente brilhantes. O neocórtex, que é o córtex mais recente, todas as áreas mais evoluídas do córtex, recebe esse nome depois no processo evolutivo, é a região do cérebro mais evoluída, e é constituído por capas de neurônios que cobrem os lobos pré-frontais, que ficam na região frontal, e em especial os lobos frontais dos mamíferos, certo? É a porção mais complexa do córtex, o neocórtex, separa o córtex olfativo por meio de um sulco chamado fissura renal. Então, intimamente envolvidas com o controle dos movimentos voluntários e funções sensoriais. A gente viu que tem uma região dos movimentos grosseiros, essa aqui é a região dos movimentos mais elaborados, mais refinados. Encontra-se muito desenvolvido nos primários e tem o seu maior desenvolvimento no homem, no Homo sapiens, tá certo? O ser humano atual. Ou seja, nós temos o cérebro mais desenvolvido da natureza. Até aqui está tudo claro? Então vamos lá. Aí nós temos o dualismo que começa com René Descartes, quando ele separa o cérebro da mente, naquela antiga discussão do corpo com a mente. E em 1596, ele nasceu e morreu em 1650, e ele foi um dos pilares para o que a gente chama hoje de filosofia da mente. Alguém já tinha ouvido falar em filosofia da mente? Então, existe um ramo da filosofia que estuda a mente. Por quê? Por causa disso, que haveria uma diferença entre a res extensa, que é a coisa extensa, tudo do latim, e a res cogitans, coisa pensante. Haveria uma coisa física e uma coisa abstrata, uma coisa concreta e uma coisa abstrata. Daí vem aquela célebre frase dele, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, que na verdade não existo, é sou. Penso, logo sou. O pensar me faz um ser vivente, diferente. O corpo é uma res extensa, ou seja, a substância material, o corpo é uma substância material, submetido a leis como física, o mundo externo e determinadas condições fisiológicas. Até aí tudo certo. Enquanto a mente, sendo uma substância imaterial, é o que se acreditava na época, indivisível, que não possui medida, forma, extensão, peso ou qualquer outro traço que seja característico do corpo. Seria a consciência livre de tais aspectos materiais. Dessa forma, mente e corpo são compreendidos como substâncias que possuem natureza, realidade e funcionalidade diferentes, e que encontram-se separadas, embora interajam entre si. Se eu perguntar para vocês onde fica o cérebro, vocês vão apontar para dentro da cabeça. Onde fica a mente? A gente não conseguiu encontrar a mente no cérebro até hoje. Não existe um lugar onde a mente habite, mas a gente sabe que existe uma relação entre o cérebro e a mente, porque sem o cérebro a mente não existe. Se vocês olharem para um paciente com Alzheimer, vocês vão perceber que a memória vai embora. Ou seja, ele não consegue usar a mente porque ele tem um problema no cérebro. Ou seja, eu apago o cérebro, eu apago a mente. Existe uma relação muito próxima. Do mesmo jeito, um paciente que toma um susto, ele pode ter uma emoção que faz com que o coração dele pare de bater e ele tenha um infarto e morra. Certo? Ou seja, a relação do corpo com a mente, da mente com o cérebro. Você pode dar um susto numa pessoa e ela simplesmente desmaiar. A relação está muito íntima. Então, a filosofia da mente surge nesse contexto. E aí ele acreditava que a glândula pineal, que é uma glândula que produz hormônios, uma glândula endócrina, fica no cérebro, então seria responsável por captar as percepções provindas dos sentidos, transmiti-las ao cérebro, fazendo a ligação entre a res cogitans, que é a coisa pensante, e a res extensa, e estabelecendo dessa forma a interação entre o corpo e mente. Esse aspecto da filosofia cartesiana,
explorado no livro Discurso sobre o Método, Meditações sobre a Filosofia Primeira, onde o René Descartes busca chegar a um conhecimento seguro e universal, aplicando a dúvida hiperbólica, que o leva a se desfazer de todas as falsas opiniões e crenças que recebera até então, e a duvidar de certezas que obtivera por intermédio dos sentidos. Então, ele dá um valor muito grande para a mente, como sendo o mais importante que nós, seres humanos, temos. E daí vem a célebre frase, cogito ergo sum, penso, logo existe. Sentença que propõe que mesmo que corpos, rios, montanhas e objetos externos sejam inexistentes, ainda assim há uma mente que é capaz de estabelecer tal reflexão e que dessa forma existe ainda que essas outras coisas exteriores a ela não sejam reais. O que ele está querendo dizer? Que se você pensar, você consegue fazer com que aquilo exista. Aí eu trago vocês para um texto bíblico muito conhecido. O que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem? É a fé. A fé existe onde? Na mente. Então, na verdade, sem querer, ou talvez querendo, o que nós temos aqui, o René Descartes falando, é mais ou menos a importância de que a nossa mente, ela é o lugar mais importante do nosso corpo, mesmo que ela não tenha uma materialidade, porque é aí que nós criamos, é aí que nós desenvolvemos toda a nossa vida, e sem isso a nossa vida fica absolutamente sem sentido. Por isso que uma pessoa que para todos os órgãos e fica, como a gente fala, vegetando, chama-se de vegetando porque parece um vegetal. Não se assemelha muito com o ser humano. Do mesmo jeito que Deus criou o homem, soprou e se tornou alma vivente. Mas mais do que alma vivente, nós precisamos ser uma alma pensante. Se nós não usarmos a nossa mente, isso não é o propósito de Deus. E aí, eu queria mostrar para vocês porque a filosofia da mente, ela é baseada e tem como um elemento muito robusto a dor crônica. Eu fiz medicina da dor e a gente aprende algumas coisas na dor que são realmente muito impressionantes do ponto de vista neurocientífico, como que o cérebro lida com a dor. Por exemplo, se você tem uma lesão no dedo, existe uma fibra nervosa que leva, através do nociceptor, noce é um prefixo de dor, então é um receptor de dor. Esse nociceptor, ele leva o estímulo para a medula, por uma via, por uma fibra nervosa, e dessa medula existe um cruzamento da medula pelo eixo espino, da espinha talâmico, do tálamo lateral, porque vai do lado e não vai no meio e nem atrás, espino talâmico lateral, vai para o cérebro, e do cérebro, do tálamo, vai para o córtex por vias tálamo-corticais, onde essa dor é percebida. Então, nocicepção é como você recebe essa dor, e a dor propriamente dita é quando você sente. Então, tem um componente emocional. O que essa síndrome do membro fantasma mostra? É um fenômeno que afeta pacientes submetidos à amputação. O indivíduo corta a mão, amputa a mão, e ele continua sentindo dor no dedo médio. Como explicar isso? Nós temos uma projeção cerebral chamada de projeção somatocorpo-tópica, lugar. Cada parte do nosso corpo tem uma representação cerebral, em maior ou menor proporção, dependendo da quantidade de terminações nervosas. Por exemplo, o nosso ombro tem uma região pequenininha no cérebro, mas os nossos lábios ocupam uma região enorme. Por quê? Porque a boca tem muito mais terminação nervosa, mais sensibilidade que o ombro. Então, o que acontece? Embora esse indivíduo corte a mão, ele continua tendo a representação no cérebro. Aí como é que a gente trata esse indivíduo? Essa é a parte mais interessante. Assim, na terapia do espelho, o que vocês estão vendo? Esse indivíduo não tem a perna, certo? Não tem a perna direita. Aí ele coloca essa perna direita atrás do espelho e coloca a perna esquerda na frente do espelho.
E ele fica olhando para o espelho e mexe a perna que ele tem. A proporção que ele mexe a perna que ele tem, ele vai ver a perna que ele não tem. E aqui ele se vê com as duas pernas. E ele melhora da dor. Ou seja, essa terapia, ela dribla o cérebro. Do ponto de vista cerebral, ele não tem mais aquela perna. Existe apenas a representação somatotópica. Mas a mente dele ainda identifica aquele membro como se estivesse existindo. E aí, ele passa a olhar, ele pega a imagem e o movimento da perna contralateral, da perna que não foi amputada, do outro lado, e ele consegue melhorar. Isso é fato. Isso aqui não é teoria. Isso foi descoberto por pesquisadores da Marinha Americana em amputados de guerra. E hoje é usado em clínicas de dor. Eu falo isso porque isso é uma coisa que faz parte do meu trabalho. Então, isso realmente é fato. E aí eu queria que vocês me ajudassem numa coisa que vocês conhecem muito, que é a Bíblia, né? Nessa relação de corpo e mente. Então, a Bíblia explora isso muito antes, quando fala o quê? Que a alegria, a formoseia, o rosto, mas a tristeza, o coração abatido, né? E aí, Davi fala que guardava, encobria os seus pecados, e aquele sofrimento fazia secar os ossos, né? Emagrecer, ficar abatido. Ou seja, se eu tenho uma tristeza, quantas pessoas não já viram alguém que está com um problema e fica magro, não consegue comer, não consegue dormir, né? Ou o contrário, Daniel e seus amigos que tiveram um regime vegetariano e pareciam mais sábios, mais inteligentes que os outros jovens. Ou seja, o corpo relacionado com a mente e aqui em cima a mente relacionada com o nosso corpo. Então, se vocês forem ver mente, caráter, personalidade, e se vocês forem ver do outro lado Conselho sobre Regime Alimentar, nos 2 livros você vai ver Ellen White falando da relação do corpo com a mente. Isso é fato, até do ponto de vista teológico. Como? Formou Deus o homem do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida e o fez alma vivente. Então tinha um corpo e depois recebeu uma alma e passou um ser vivo, uma alma vivente. E depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas de que forma? Que imagem? Será que é apenas imagem de corpo ou também nós somos também a imagem da mente de Deus? Será que Deus tem uma mente? Aí eu vou lá em Davi, lembrar vocês de que Davi era o homem segundo o coração, não era segundo o corpo de Deus. Ou seja, Davi sabia como que o coração de Deus funcionava. Ele fez umas coisas erradas lá e Deus falou, vou te destruir, vou te matar. Ele fala, não faz isso. Se tu fizeres isso, como é que eu vou te louvar? Né? Então, Davi era um sujeito que sabia lidar com Deus. Via Deus como um ser, como uma mente. Né? E aí, foi Ezequias, que recebeu a notícia de que iria morrer, e chorou, e o profeta voltou e falou assim, olha, foram te acrescentados 15 anos de vida, porque as tuas lágrimas foram ouvidas. Mas ouvidas, o quê? Por um Deus que é mente, que é coração. Um Deus que sente, né? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus do ponto de vista psíquico. Uma oração fez o sol parar, porque Deus falou, não, tudo bem. Nínive ia ser destruída. Aí mudou o comportamento, Deus falou, não vou destruir. E Jonas falou, não, mas tu deixa a ordem agora, aquele povo ruim tem que morrer. Ou seja, nós temos um Deus que tem um sentimento, que tem uma emoção, que tem uma mente. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E aqui vem a nossa
cereja do bolo. Essa é a versão João Ferreira de Almeida. E aqui tem que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. Então você acha que Deus criou homens e mulheres ou machos e fêmeas? Vamos lá. Quem acha que foi macho e fêmea que Deus criou? Levanta a mão. Só? Quem acha que Deus criou homem e mulher? Hã? Tá pedindo para levantar a mão, né? Então, por que vocês acham que tem uma diferença de machos e fêmeas e de homens e mulheres? Vamos lá. Aqui vem uma parte filosófica aqui e teológica. Vamos lá. Como é que Adão foi criado? Adulto. Certo? Adão foi criado adulto. Estou errado? Não. Como é que um bebê nasce hoje? Adulto? Não. Então, como que era o princípio? O homem era adulto. Já era adulto. Hoje, nasce um bebê que vai se desenvolvendo, né? E aí nós temos, aqui só para mostrar para vocês, Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Adão foi menino? Não foi menino. Adão não foi criança. Tadinho, né? Não teve infância. Né? Não jogou bola, não conseguiu brincar de pipa e tal. Ele não sabia brincar. Ele era um cara meio sem graça, né? Talvez por isso Eva meio que encheu a cara dele. Mas, enfim, só para mostrar para vocês como que as coisas mudaram. Então, o homem já nasceu adulto, com o corpo pronto e a mente pronta. Hoje, quando você olha uma criança, você fala que ela pode ter um retardo mental. Por quê? Porque ela não teve, a gente chama de transtorno de desenvolvimento, porque o desenvolvimento dela não foi a contento. Ela teve um probleminha, percebe? Olha onde é que eu estou querendo levar vocês no meu raciocínio, certo? Então, Deus criou machos e fêmeas ou homens e mulheres? Homens e mulheres? Tá. E aí eu vou perguntar para vocês, de onde vem o nosso cérebro reptiliano? Se Deus criou homens e mulheres e machos e fêmeas, não. Uma versão fala machos e fêmeas, na Bíblia hebraica fala machos e fêmeas, no latim fala homens e mulheres. Eu estou falando porque eu vi antes de vir para cá, né? Eu dei uma lida. No hebraico chama Zakar e Akeneveu, que é macho e fêmea. Em latim fala másculos e fêmenos, ou seja, masculino e feminino. Mas o mais importante para nós é o quê? Em latim, existem duas palavras que parecem uma com a outra, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, filologicamente falando. Ânimos significa espírito, alma, que são os seus desejos, as suas inclinações, paixões, vontade, desejo, ânimo, pensamento, inteligência. Então, se você fala de animus em latim, você fala de toda a produção mental. Quando você fala de ânima, é o sopro de vida. E se tornou alma vivente. Ora, quando Deus deu para o homem um ânima, Ele deu também um ânimos. Porque quando nós recebemos de Deus o sopro, nós somos criados à imagem e semelhança dEle, na nossa mente também. Então, nós somos criados seres perfeitos. Deus olhou e disse que tudo era bom. Porém, o pecado fez com que nós nos tornássemos também machos e fêmeas. Aí veio o problema, né? Porque aí, como machos e fêmeas, nós temos um cérebro reptiliano, que é um cérebro primitivo. Aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Quem me livrará da mente dessa morte? Do corpo dessa morte. Aí foi criada em nós uma segunda natureza. A natureza inferior. O pecado nos trouxe para mais perto do corpo. Do corpo. E nos afastou mais da imagem de Deus da mente. E essa mente mudada trouxe consequências para o nosso corpo. Diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, etc, etc. E a mente
também alterada, trouxe depressão, ansiedade, né? E outras questões. Logo, quando a gente vê Simone de Beauvoir na literatura dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher, ela quer dizer o quê? Que homens e mulheres nascem machos e fêmeas, podendo ou não se tornarem homens e mulheres. Ser homem e mulher é uma possibilidade. Quando eu era menino, falava como menino, depois deixei as coisas de menino, quando me tornei homem. Ou seja, eu posso ser homem no corpo e não ser homem na mente. O pecado trouxe uma dissociação corpo-mente. Você pode ter uma maturação física e uma imaturidade psíquica. E hoje, quantos adolescentes de 40 anos nós vemos por aí? A adolescência não é mais uma fase que termina aos 18 anos. E 18 anos pode trazer maioridade, mas não traz maturidade. Idade madura. E aí nós temos um problema nos casamentos e nos relacionamentos. Por quê? Porque embora um animal esteja pronto fisicamente para acasalar, para reproduzir, para procriar, dois seres humanos não necessariamente, porque o corpo está pronto, a sua mente também está pronta para o casamento. Porque o casamento não se dá apenas no corpo. O cruzamento se dá apenas com o corpo. Eu crio o cachorro, então a gente sabe que tem uma idade, primeiro cio, alguém falou de cio, os animais seguem um curso. Mas nós, como seres humanos, não deveríamos seguir o ritmo dos animais, porque nós fomos criados à imagem e semelhança, não dos animais, mas de Deus. Logo, embora nós possamos manter uma semelhança física com Deus, porque quando o rei olhou Daniel e os amigos no fogo, fala que ele ali parece como filho do homem, filho de Deus, né? Filho do homem, filho de Deus, ou seja, eles viram em Jesus uma figura divina e humana ao mesmo tempo. Então, embora nós tenhamos algum tipo de característica física, talvez, de Deus, nós estamos perdendo, paulatinamente, como raça humana, as características emocionais e psíquicas de Deus. E no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E no final dos tempos, o amor será retirado da terra. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ora, se nós estamos nos desumanizando como sociedade gradativamente, nós estamos nos afastando cada vez mais da imagem de Deus. E isso se reflete no casamento. Isso se reflete na família. E isso se reflete na sociedade. Então, quando nós vemos uma sociedade desumanizada, é porque a família se desumanizou, porque o homem e a mulher se desumanizaram, enquanto imagem e semelhança de Deus na mente. E aí nós temos eu adoro esse soneto, é de Camões, e vocês conhecem bem, chama Raquel, que era irmã de Lia, que eram filhas de Labão, e que uma delas tinha como pretendente Jacó. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, e não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, trabalhava, contentando-se com vê-la. O pai, porém, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Que animal, né? Que bicho. Queria só cruzar, queria só levar a menina para o motel, se aproveitar dela e depois largar. É isso? Não. Esperou 7 anos longe. Não podia encostar no corpo. Não podia. Naquela época, não. Era proibido pela cultura, pelos costumes e pela religião. E ele ficou 7 anos esperando. Aí no dia que ele falou assim, nossa, finalmente eu vou ter a minha amada. Quando ele acorda, que olha quem estava do lado? A cunhada. O que seria a cunhada? E ele vai lá no sogro dele e fala, não, mas espera aí, como assim? Você me enganou. Eu trabalhei olha só,
7 anos o pessoal trabalha para comprar um carro, um apartamento. Ele trabalhou para ter uma esposa. Isso chama-se, na linguagem popular, de amor, não é desejo. E depois mais 7 anos, 14. E por que nós hoje não conseguimos mais ficar 14 dias, 14 meses? Nós somos imediatistas, digitais, nós não somos mais analógicos. Isso aqui é um comportamento segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas é isso que acontece hoje? É? Não. Por quê? Porque a nossa mente, ela está sendo cada vez mais inferiorizada. Porque hoje as pessoas ficam, né? Apenas para satisfazer o corpo, para alegrar os seus hormônios, para sua frequência cardíaca ficar mais acelerada, e ele vê a frequência respiratória aumentar, para ter uma sensação. Paixões inferiores. Não é a mente de Deus. E quem nasce primeiro, o cérebro ou a mente? Quando Adão foi criado, as coisas aconteceram, um boneco, depois virar alma vivente com o sopro de Deus. Hoje, a gente sabe que a criança consegue ouvir na barriga da mãe, se uma mulher grávida aí pode conversar com o bebê desde agora, que ele vai reconhecer sua voz quando ele nascer. As crianças conseguem distinguir algumas emoções ainda na barriga da mãe quando se faz alguma pesquisa, as expressões faciais de medo, de alegria, de dor, já são perceptíveis, o cérebro já funciona. E o desenvolvimento psicomotor, a gente percebe que ele é gradual. Mas uma coisa a gente precisa entender. Nós temos que evoluir. Nascemos de 2 células, né? E vamos nos tornando mórula, blástula, depois aquilo vai crescendo, vira um feto, nasce um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, depois fica idoso. Ou seja, o nosso processo físico, ele tem um ápice e depois tem uma queda. Mas o nosso processo mental e espiritual, ele não deve ter queda. Ele tem que ser um processo evolutivo. Porque a única coisa que nós vamos levar para o céu é o quê? A nossa personalidade, o nosso caráter, que fica onde? No joelho? Seu caráter fica no joelho? Não, fica na mente. Então, depende do que nós cultivamos. E Paulo, repetindo, mostra que é importante amadurecer, virar homens e mulheres. Ou os nossos casamentos serão eternos, namoros de adolescentes. Certo? Seremos uma só carne, mas não seremos uma só mente. Respondendo ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Nós somos multidimensionais. Nós temos um sentimento, nós temos um pensamento, nós temos um corpo que nos move. Olha alguém com a cadeira de rodas e vê se ela é uma pessoa plena. Olha alguém com Alzheimer e vê se ele é uma pessoa plena. Olha um psicopata que não tem sentimento nenhum e vê se ele é uma pessoa plena. Não é. Nós precisamos a força do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. No casamento também. O casamento não pode ser só um corpo, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E já não serão 2, mas uma só carne. Não só uma só carne, mas uma só mente. Unidos pela mente. Mesmo propósito, mesmo sentimento, sentimentos elevados. Quando você quebra a relação pai e mãe, não que você vá renegar a sua família, não. Mas você tem que sair de uma relação filial para ir para uma relação de eros. Quais são os amores? Ágape, filia e eros. Ágape é o amor para com Deus, espiritual. Filia, entre irmãos, pai e filho, e eros, homem e mulher. E observem, o único amor que Deus não exerce é o eros. Alguém discorda? O ágape já é espiritual. Filia, filhinhos, Pai nosso que está nos céus. Né? Já não sou mais servos, mas serão meus filhos. É filia. Mas eros, Deus deu só
para o ser humano. Ou seja, eros talvez seja o amor mais difícil e mais profundo de se realizar. Parece uma blasfêmia, mas não é, eu vou explicar. Porque você amar o seu pai e a sua mãe é fácil. Amar uma criança, um bebê que veio dentro de você tão bonitinho, é fácil, é instintivo e é egoísta, porque é um pedaço geneticamente seu. Mas você pegar uma pessoa que vem de uma outra família, às vezes de uma outra nacionalidade, às vezes de uma outra religião, e você ser capaz de amar com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, como você às vezes não fez pelo seu pai e pela sua mãe. Por isso que a Bíblia diz, corta o filia para que se abra a porta do eros na sua vida. Mas veja só, erotismo não tem nada a ver com pornografia. Erotismo é um amor masculino adulto e um amor feminino adulto. Se não é um masculino adulto e um feminino adulto, é filia. É o amor que as crianças não conseguem alcançar porque não desenvolveram suficientemente as suas mentes, embora tenham desenvolvido de forma satisfatória os seus corpos. Então, o eros é um amor que se dá na mente, planificado no corpo. Corpo não é nascente, corpo é foz, onde desemboca a nossa mente. Do corpo não deve nascer. Para o corpo deve fluir. Ou seja, não é no corpo que um casamento, que uma relação a dois nasce. Mas ele se manifesta no corpo. Porque quando você olha a pessoa amada, o que acontece com o seu coração? Acelera. O que acontece com os músculos do seu rosto? Eles rasgam um sorriso que você não consegue segurar. Existem manifestações físicas desse sentimento. A mente se manifesta no corpo. E nós não podemos viver apenas do corpo, embora não vivemos sem ele. Mas ele não pode ser suficiente. Ele é necessário. Mas é insuficiente para um casamento, para uma relação a dois, de eros madura. Então, casamento, casar o corpo e a mente. Ou seja, mente-se. É bom casamentar, não só casar. Procure com que a sua mente e a mente do outro se adequem. Porque é muito comum a gente ver algumas pessoas que começam a amadurecer, a evoluir, e o outro não acompanha. Fica para trás, fica parado. E aí, às vezes, a gente começa a perceber um jugo desigual de uma forma super, hiper, ultra sofisticada. Em que um fica num cérebro reptiliano e o outro consegue desenvolver para um cérebro mais abstrato, mais sofisticado, mais refinado. E aí fala, mas o outro não me entende, não me percebe, não consegue me acompanhar. Eu me sinto sozinho não, mas solitário. Eu não tenho companhia para algumas coisas, não atividades, mas sentimentos, pensamentos, aspirações. Né? Então, o casamento é uma relação muito mais mental que física. E a prova disso é que, depois de uma certa idade, a vida sexual ela deixa de ter tanta força. E aí o que sobra? A mente. E se você foi só corpo, você virou sobra. Porque o corpo com a idade ele fica sobra. Você não enxerga mais, não anda mais, mas a sua mente pode ser a parte que mais brilhe no seu corpo, no seu casamento, na sua relação. E a relação ela tem que evoluir, ela tem que crescer. Como Jesus crescia em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então não adianta só vir para a igreja, fazer oração, ler a Bíblia, é preciso amadurecer na mente. Olha Pedro lá, Jesus foi preso, ele puxou a espada. Jesus falou, não, calma, você está muito nervoso. Pedro tinha uma fé, tinha um sentimento por Jesus, mas era um homem imaturo. A lição mostra para a gente,
a relação dos gentios e dos judeus. Pedro saía de perto dos gentios quando os judeus chegavam, e Paulo falava, nossa, rapaz, que coisa feia, agora o pessoal chega na igreja e se afasta, né? E aí o concílio de Jerusalém mostrando que todos são unidos pela gregos e judeus, culturas diferentes. E o verso áureo da lição de hoje mostrava o quê? Livres e escravos, homens e mulheres. Ou seja, nós somos unidos por esse Deus, mas é preciso que nós desenvolvamos a nossa mente. Ou então nós vamos nos afastar. O afastamento de Adão e Eva não foram de corpos, não foi de corpo, foi de mente. Quando eles passaram a ter uma dissociação no pensamento, cada um passou a não estar unido pelo mesmo espírito na mente, eles começaram a se afastar. Eu espero que todos nós possamos ser abençoados por Deus para buscar esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual, principalmente psíquico, mental, amadurecer na fé, amadurecer profissionalmente, mas principalmente relacionalmente, saber o que é diálogo, o que é comunicação, né? Nós vemos os homens, de uma forma geral, a sociedade, feminicídio acontecendo numa frequência muito grande, e são pessoas que têm nível superior, que estudaram, ou seja, elas cresceram intelectualmente, mas não amadureceram e continuam meninos, como Paulo falou, não passaram a ser adultos. E isso para a nossa igreja, e Ellen White fala isso muito em Mente, Caráter e Personalidade, num capítulo chamado de Regra Áurea, que nós como cristãos devemos buscar as mais elevadas aspirações humanas, todos os sentimentos, os pensamentos, os mais elevados, e que a sociedade deveria e deverá ser abençoada pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de viver, como consequência daquilo que existe nas nossas mentes, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que habite o vosso pensamento. Nas relações dos casais, se nós tivermos esse tipo de pensamento, com certeza, ele não vai ser um casamento ou uma relação frágil, porque vai ter um alicerce, vai ser multidimensional. O casamento que é unidimensional é o casamento que é aquela mesa de uma perna só. Quando aquela perna quebra, e eu já escutei no consultório pessoas dizendo, olha, meu marido falou que se eu ficar gorda, ele me larga. Casamento de corpo, né? Se você engordar, eu te largo. Não, se você não passar no concurso, eu não caso com você. Casamento unidimensional. Casamento tem que ser multidimensional. Tem que ser pelo ânimos que aquela ânima possui. E que a gente possa trabalhar como cristãos de forma elevada a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós sejamos diferenciados nas nossas relações. Como disse hoje a lição, que essa relação, que esse sentimento seja o nosso diferencial. Mas isso não é aprendido na igreja, isso é vivido na igreja, isso é aprendido em casa, nas relações de um casal. Uma criança que vê um eros entre os pais, ele vai saber o que é. Mas se ele vê um filia entre os pais, ele nunca vai saber o que é um eros na vida dele. E ele vai repetir mentalmente aquele comportamento. Então, o empobrecimento dos filhos reflete o empobrecimento dos pais. Então, que como pais, primeiro como casais, né, porque primeiro nós temos que ser homem e mulher. Deus não criou pai e mãe, Deus criou homem e mulher, que depois vieram a ser pais. Na espécie humana, infelizmente, às vezes as pessoas são pais e mães sem ser homens e mulheres. Ou seja, existe uma reprodução sem uma maturação. E as consequências, é só ligar a televisão. Não precisa procurar muito. A gente encontra nas esquinas, a gente encontra índios queimados, a gente encontra pais mutilados, enfim, eu não preciso falar, porque com certeza vocês moram no mesmo país, na mesma cidade, e vivem no mesmo planeta que eu, e nós estamos sofrendo muito porque as mentes estão pouco desenvolvidas
não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista mental. É só olhar para Paulo e para Pedro. Os dois foram chamados por Cristo, mas tinha um que era mais maduro. E aí Deus teve que trabalhar muito com Pedro, né? Vai ao mercado, olha lá, deu uma visão. Ele falou, e Paulo já falava lá atrás, acorda, não é assim. Isso é preconceito. Preconceito é um problema na mente. Você pensa que você é superior ao outro. Isso no casamento, às vezes, é velado. Uma pessoa que se sente superior à outra, baixa a autoestima do outro, critica, diminui, porque acha que aquela é a forma de manter unido. Olha só, eu vou desqualificar o meu cônjuge para que ele não ache que vai encontrar ninguém na vida além de mim. Eu nivelo por baixo. Ao contrário de procurar ser o melhor para o outro, eu procuro ser melhor que o outro. E falar, sem mim, nada podeis fazer. Né? Às vezes a pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto, como se fala, né? E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós nos tratemos com respeito, igualdade, embora haja as diferenças, cada um tem o seu papel, mas somos almas viventes, homens e mulheres. E eu acho que isso faz toda a diferença. No momento em que nós discutimos, né, se as mulheres podem ser pastoras ou não, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a última convenção da igreja discutiu isso, a Europa aceitou. Eu acho que o importante é que nós nos respeitemos enquanto homens e mulheres, e principalmente buscando um crescimento. Que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção. Desculpa se faltou alguma coisa. Obrigada, doutor Fábio. Aqui, te entregar também. A gente tem alguns minutinhos para perguntas. Eu vou explicar aqui para vocês. As outras oficinas estão acontecendo. Só tem os menorzinhos que ficam mais agitados, mas as outras estão indo muito bem. E vocês também se comportaram muito bem. Eu acho que o doutor veio conversar com a gente e tal, mas eu também tenho, né, como a gente está organizando para ajudá-lo, nós preparamos para vocês um remedinho, uma receitinha para todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Acho que se todo mundo aqui fosse lá no seu consultório, de alguma coisa ia precisar, né? A gente trouxe umas dicas assim, alguém quer aceitar o receituário e ler agora a receita que nós temos para vocês? Enquanto isso, eles sentam um pouquinho, eu vou pedir aqui Helena e o Adriano, Andressa e Bruno, para pegar ali as cestas e passar a receitinha. Você vai fugir? Não, eu queria ser sentadinho ali, que eles podem perguntar, que agora eu vou dar uns 5 minutinhos aqui para eles, menos do que isso, porque eles podem fazer isso em casa, vocês vão ler em casa, é a receita. Quando você vai no médico, você não leva uma receita para casa? Um por casal. Esses não, só os envelopes, tá bom? Um por casal, tá? O que vocês vão fazer em casa? Ou aqui, ou a hora que vocês acharem melhor, tal. Vocês vão pegar a receitinha. Tem os remedinhos aí dentro já também. Tem até remédio. Vai sair todo mundo aqui abençoado e medicado. É simbólico, lógico, mas é uma simbologia importante para vocês. Vocês vão levar esse remedinho para casa, depois vão ler. Mas agora eu vou precisar de mais um microfone aqui. E eu vou saber se alguns aqui vão ter perguntas. Deixa eu só ligar aqui, que eu vou deixar um contigo. Deixa eu ver se eu liguei. A pessoa não sabe ligar um microfone. Eu acho que eu não sou mente evoluída, não. Neivaldo, ajuda a gente aqui. É o seguinte, nós vamos passar o microfone agora. Todos receberam? Deu para todo mundo ali? Está ali, ok. Ótimo. Ali atrás, recebeu. Ok. Está funcionando aí? Você está pronto? Tá. Nós vamos... Vai ser pouco tempo, tá bom? Pouco tempo. Eu vou pedir... pode ser... Alisson. Não? Passa só nas outras oficinas e diz para eles 10 minutinhos para a gente aqui, tá bom? 10 minutos para eles, a mais só. O Alisson disse que é pouco tempo. Vamos 10 minutos. Fala 10 minutos para eles irem se preparando para o encerramento deles também. Eu já tenho uma pessoa aqui. Aí mais alguém avisa, eu levo o microfone.
Doutor, boa tarde. Boa Meu nome tarde. é Rubens. Eu queria saber essa questão do lobo frontal. Confesso que fiquei com uma curiosidade. Você falou que é ali que o homem se desenvolve, que amadurece, e alguns adolescentes, essa questão da maioridade penal, estão sendo, em outros países sobretudo, estão sendo presos e condenados por não terem essa parte, digamos assim, desenvolvida. Qual é a idade que a medicina, que a psiquiatria, enfim, considera como uma idade suficiente para que o ser humano possa ser responsável pelos seus atos? Na verdade, você não tem um parâmetro fidedigno. Por exemplo, existe um pesquisador americano que mostrou que a idade biológica não é a mesma da cronológica. Você pode ter um corpo de 60 aos 40 e pode ter um corpo de 40 aos 60. Do ponto de vista físico, a parte cronológica já não corresponde à biológica. Do ponto de vista mental, a gente sabe que o cérebro começa a maturação, a amadurecer do lobo occipital, da região posterior, de trás, para frente, para o lobo frontal, e de baixo para cima, segundo aquilo que vocês viram, né, dos 3 cérebros. Então, a região do lobo pré-frontal, ela não é madura nos adolescentes. Eles usam muito o sistema límbico, que é onde estão as emoções. Então, o adolescente, ele é muito impulsivo, porque ele não tem o freio do lobo frontal, pré-frontal, principalmente, desenvolvido. Então, os adolescentes, eles decidem, tomam decisões de forma menos madura. Eles não pesam tanto as consequências com relação aos ganhos como um adulto com o lobo frontal maduro. Existe uma coisa chamada mens rea e actus reus. Mens rea é o pensamento na sua cabeça, é a coisa que você pensa, que está na mente, e actus reus é a coisa que foi levada ao ato. Ou seja, a passagem ao ato para o adolescente é diferente. No projeto de emenda constitucional que existe no Brasil, o único questionamento é capacidade de entendimento. O adolescente é capaz de saber o que é certo e o que é errado? Sim. Ele é capaz de se determinar? Não, porque ele é impulsivo. Então, a discussão no Brasil é baseada na capacidade de discernimento. Isso ninguém questiona. A questão é, ele era capaz de frear a emoção, colocar sob controle aquele sentimento que ele teve com o cérebro imaturo, sem o lobo pré-frontal? Não. Então, os países, por exemplo, Estados Unidos, vou te dar um exemplo. A Suprema Corte Americana, em vários julgamentos, ela modificou a pena de prisão perpétua e de pena de morte para adolescentes, depois que a Sociedade Americana de Pediatria e de Psiquiatria foram convidadas para funcionar como amicus curiae, ou seja, como instituições que pudessem ajudar em algumas decisões jurídicas da Suprema Corte Americana. E os trabalhos que eles mostraram foram suficientes para que o juiz mudassem a apenação, reduzissem de pena de morte para penas mais brandas. E o argumento usado por um dos juízes é: se existe um ser humano capaz de ser modificado, é o adolescente, porque ele ainda está em desenvolvimento. Então, se um ser humano é recuperável, esse ser humano é o adolescente. Então, por isso, eu não posso condená-lo a uma pena de morte, que é uma pena capital, como a um adulto que já está plenamente pronto nas suas capacidades neurológicas. Entendeu? Ok? Mais alguém? Eu vi uma mão e agora desistir? Eu vou fazer uma pergunta que pode ajudar, talvez. Assim. Como casais, ou no relacionamento, você teria assim, uma dica prática para o desenvolvimento desse lobo frontal? Porque ele está sempre em desenvolvimento, né? Pelo que a gente entendeu hoje. Está sempre se desenvolvendo para a gente ter esse controle. No casamento, tem dicas assim mais práticas de como desenvolver o nosso lobo frontal para a gente ter essas emoções meio que controladas, ter essa... Na verdade, todo o cérebro ele é passível de melhora, não necessariamente o lobo frontal. Todo ele é passível de melhora e de modificação.
O que nós percebemos é que independe apenas de uma questão neurológica, é a maturação emocional. Existem algumas pessoas, aí às vezes tem algumas questões de infância, de traumas sofridos, né, que a gente chama de Early Adverse Events, que são eventos adversos precoces, que podem alterar o tamanho do hipocampo, certo? E da amígdala, que são estruturas cerebrais, não é essa amígdala daqui, é uma amígdala que tem no cérebro. Então, sim, situações traumáticas na infância podem alterar estruturas neuronais e cerebrais, e isso pode fazer com que o indivíduo tenha certas dificuldades. Isso pode acontecer. Mas dentro de algumas terapias, de alguns tratamentos, medicamentosos ou não, essas questões são tratadas. O que nós tentamos trazer aqui para vocês é, em pessoas saudáveis, sem patologia, sem problema, que às vezes têm dificuldade. Normalmente, o que a gente mais percebe é que quem trabalha com psicologia, e na psicologia médica a gente aprende uma coisa aqui. O ser humano possui mecanismos de defesa do ego. Como é que eu me protejo emocionalmente de qualquer situação agressiva ou agressora? Eu tenho mecanismo de defesa. Existem mecanismos de defesa primitivos e existem mecanismos de defesa secundários, mais elaborados. Por exemplo, a negação é um mecanismo de defesa primitivo. É o que a criança usa. Ela simplesmente ignora uma realidade. O que nós vemos hoje é que muitos adultos mantêm o mecanismo de defesa da negação. Normalmente, na adolescência, é a fase onde a gente troca esse mecanismo de defesa da negação, que é infantil, por um adulto mais elaborado, uma sublimação, racionalização, né? Por exemplo, as pessoas religiosas e que não podem ter uma vida sexual, padre, freira, que não pode casar nunca, né? Então, normalmente, eles trabalham a sublimação, eles tentam pegar essa energia que é da sexualidade, embora eles não tenham sexo, eles têm sexualidade, porque sexualidade é uma dimensão humana e sexo é um ato, são coisas distintas, mens rea, actus reus. Embora eles não tenham o actus sexual, eles têm mens sexual, ou seja, a sexualidade é uma coisa que existe. Então, eles sublimam, vão fazer caridade, vão trabalhar com outras coisas. É um mecanismo de defesa do ego elaborado, sofisticado, mais superior. Então, o que nós percebemos hoje, em termos de sociedade, é que existe uma dificuldade muito grande com a frustração. E a frustração nada mais é do que o encontro com a realidade. Né? Aí tem muita gente que fala assim, conhecer Jesus é tudo. Não, conhecer a realidade é tudo. Porque se você conhecer Jesus e não conhecer a realidade antes, você não vai entender quem é Jesus. Entendeu? Por quê? Para que tendo ouvidos não ouçam, para que tendo olhos não vejam. Jesus usou as parábolas para pegar as mentes mais elevadas e elaboradas. Por que ele não falou direto? Para que tenham olhos não vejam, para que tenham ouvidos não ouçam. E ele estava ali, e muita gente não conseguiu enxergar. Isso mesmo. Obrigada, doutor Fábio. Eu acho que eu, particularmente, gostei muito. E fica o convite para o senhor voltar, certo? Hã? O senhor, é que meu marido me ensinou, sabe? Ele veio lá da roça, lá na roça todo mundo é senhor, né, amor? Eu chamo ele de senhor também. Sim, senhora lá. Estou brincando, mas é senhor. Obrigada, viu? E podemos convidar mais vezes? Oh, coisa boa. Muito bem. É o seguinte. Obrigada, viu? Tá. Pode. Obrigada.